Vamos manter nossas Bíblias abertas ao texto que nós acabamos de ler, do Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 17 ao 20. Nós lemos um episódio onde Jesus havia acabado de curar um homem aleijado. Tem muita cura hoje em dia que é uma cura temporária. Eu fui para o culto, uma dor de cabeça, a dor passou. Ótimo, amém, glória a Deus. Muita gente vai para o culto, tem uma melhora, tem uma dor no joelho, passou. Glória a Deus. Mas aqui não era uma dor de cabeça, nem uma dor de joelho. Aqui o indivíduo era aleijado, coxo, ele não andava. E ele saiu andando. E continuou andando o resto da vida. Ao invés de muitos dos espectadores se regozijar, muitos o criticavam e muitos o odiaram pelo que ele fez. A gente lê no versículo 16, e por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo. Que causa, pastor? Porque fazia essas coisas no sábado. Ou seja, ali tinha um aleijado que andava, alguém que nunca andou na vida, indiscutivelmente, inegavelmente, uma obra milagrosa, divina de Deus, e eles preocupados porque ele fez aquilo no sábado. Esse era o problema. Você fez no sábado, não pode fazer no sábado. Criticavam, odiaram. No versículo 18, por isso, pois, os Jesus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então eles estavam chateados porque ele curou num sábado, porque ele se fez igual ao Pai, a Deus. E Jesus, na sua resposta, em efeito, ele disse: vá falar com o Pai. Está achando ruim? Reclama com o Pai. Quem curou foi ele, não fui eu. Está achando ruim? Reclama com Deus. Em sua resposta, Jesus, ele tocou em 3 áreas do relacionamento que ele tinha com o seu Pai. E essas 3 áreas são importantes, são perspectivas que também valem e são aplicáveis ao nosso relacionamento com o Pai, o nosso Pai Celestial, mas igualmente ao nosso relacionamento com nossos pais carnais. Na perspectiva entre o Pai, Filho, Filho e Pai, não só Deus Filho, Deus Pai, mas filhos e pais aqui na terra, neste mundo. No contexto imediato, nós temos Deus Pai e Deus Filho, ambos, obviamente, perfeitos, ambos cumprindo seus papéis 100% de forma completa e perfeita, como nós vamos ver. No contexto mais amplo, no entanto, aplicando a nós imperfeitos, nós não teremos o mesmo êxito, nós não teremos o mesmo sucesso, mas estas 3 áreas valem do mesmo jeito, não obstante o fato que nós somos imperfeitos. Então hoje eu queria falar e abordar o tema: os passos de um bom pai. Os passos de um bom pai. O primeiro passo que eu quero ver hoje, a gente conta no versículo 17. E o primeiro passo é o exemplo de um pai. A importância do exemplo de um pai. Versículo 17: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus falou: meu pai, vocês estão reclamando de mim? O meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Quem curou esse homem aleijado foi meu pai. Eu participei, mas quem curou foi ele. O meu pai trabalha e eu trabalho. Então, primeiramente, muito importante, nós temos a questão do exemplo estabelecido, onde as nossas ações e os nossos exemplos falam e sempre falarão mais alto do que as nossas palavras. Nossas ações farão um efeito muito maior do que aquilo que a gente fala. Mesmo após nossas palavras cessarem, devido à nossa ausência, talvez ausência devido à morte, talvez ausência devido a uma separação distante, uma viagem, enfim. Mas mesmo sem a nossa presença física, mesmo sem ouvir as nossas palavras, o nosso exemplo fica. E Jesus tomou o Pai como exemplo.
Jesus seguia o Pai como exemplo. E Jesus deixou a sua vida, o Cristo deixou a sua vida também para ser um exemplo. Lá em João 13, versículo 15, ele disse assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então veja bem, o Pai deixou o exemplo para o Filho Jesus, e Jesus deixa esse exemplo para nós. Então, se nós queremos seguir a Deus, nós não tem como seguir a Deus sem seguir Jesus. Jesus falou: eu sou a verdade, o caminho e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você não tem como dizer eu sigo a Deus se você não segue a Cristo, se você não segue os ensinamentos de Cristo. E ele falou: eu vos dei o exemplo, eu sou o seu exemplo, assim como o Pai é o meu exemplo. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, o apóstolo Pedro fala: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Essa palavra pisada quer dizer as suas pegadas, os seus passos. Pedro fala: olha, Jesus foi dado como exemplo e serviu como exemplo para que sigais. Então, Jesus não deu um exemplo para dizer: olha, é assim que deveria ser feito. Não. Ele falou: é assim que deve ser feito. É assim que vocês devem caminhar. Deixou o exemplo para que sigais. O exemplo é dado de Jesus, do Pai ao Filho, do Filho a nós, e a nós aos nossos filhos. Qual o exemplo que estamos deixando para os nossos filhos seguir? Pastores e líderes de igreja devem ser exemplos, igualmente. Pedro ainda falando, 1 Pedro capítulo 5, ele falando sobre os pastores. Ele diz isso: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Essa herança de Deus está falando sobre as pessoas que compõem a igreja. O pastor não é para ter domínio, não é para ter controle. A Bíblia fala que o pastor é para servir de exemplo. O pastor deve ensinar, deve avisar, deve pregar, deve aconselhar, mas o pastor não deve dominar. Está escrito aqui, ó, não tendo domínio sobre a herança de Deus. Eu não tenho domínio, não quero ter e não devo ter domínio sobre a sua vida. Pastor, o que eu devo fazer? A decisão é sua. Eu posso aconselhar, mostrar o que a Bíblia fala, agora a decisão final é sua. Eu não vou nunca, eu sou pastor dessa igreja há fazer 14 anos, eu nunca fui na casa de ninguém e saio fazendo levantamento. Isso vai, isso está errado, isso tira. Eu não faço isso. Eu não vou na sua vida e digo o que eu acho, ou até eu não vou na sua vida e digo o que Deus acha. Está na Bíblia, mas você vem para me pergunta, eu vou responder com franqueza, com sinceridade brutal. Então não vou perguntar. Então não pergunte. Não quer ser brutalizado, não pergunte. Mas eu nunca vou chegar para você e fazer um inventário da sua vida. Eu nunca vou entrar no celular e falar: eu acho que isso, eu acho aquilo. Gente, aquela sua casa é o seu domínio. Quem paga o aluguel, quem paga a conta é você. É sua casa. Você tem o direito de fazer o que você quiser lá dentro. Você vai prestar contas para Deus, não para mim. Tá? Se tem alguma coisa errada na sua casa, é entre você e Deus, não entre você e eu. Você não tem que viver a sua vida para agradar o pastor. Você tem que viver a sua vida e eu viver a minha vida para agradar a Deus. Então eu não tenho, o pastor não é para ter domínio sobre você. O pastor é para servir de exemplo. Infelizmente a gente ouve muitos casos de pastores que acham que é dono. Outro dia eu vi até um anúncio, eu não sei, eu acho que era piada. Tinha um pastor que estava vendendo uma igreja, faz tempo, faz vários anos isso. E falava: vende essa igreja. Aí tem 50 membros. Sim, agora vocês são propriedade para ser incluído na barganha. Eu espero que foi piada isso. Eu francamente espero que foi uma piada de mau gosto. Mas o pastor não tem domínio. Eu nunca vou dizer para você o que você precisa ou deve fazer. Se você perguntar para mim, eu digo que você deveria fazer de acordo com a palavra de Deus. E seja lá qual a decisão que você tomar, tudo bem. A vida é sua, as consequências é sua. Ditado em inglês, o enterro é seu. Então, a gente tem que arcar com as nossas decisões. Mas não venha para mim, para eu dizer para você o que você vai fazer com a sua vida. Na sua vida, eu não tenho domínio sobre você. Apenas ensinar e aconselhar.
Mas pastores e líderes devem ser exemplos, assim como Cristo teve o Pai como exemplo, e nós devemos ter Cristo como exemplo, os pastores devem ser um exemplo para a herança de Deus, para o rebanho. Mas não só pastores devem ser exemplos, mas todos que compõem a igreja não é uma denominação, a igreja não é a parede, o teto, não são a mobília, o equipamento, a placa na frente. Igreja, e você sabe muito bem disso, somos nós. São as pessoas. Uma instituição viva, dinâmica, são as pessoas. Mas nós devemos ser o exemplo. O apóstolo Paulo, falando aos Tessalônicos, lá em 1 Tessalônicos 1:7, fala assim, ó, de maneira que fostes exemplo. Paulo está escrevendo para uma igreja, dizendo, vocês, membros da igreja, fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Os membros, não são os pastores, as pessoas, os membros, os integrantes da igreja em Tessalônica, eles foram um exemplo às demais igrejas, aos demais fiéis da Macedônia, na Acaia, naquela área da Grécia, eles foram um exemplo. Você fala, pastor, mas eu não sou pai, eu não tenho que ouvir. Sim, tem que ouvir. Eu não sou pastor, tem que ouvir, porque todos nós devemos e podemos ser exemplos. Eu vou além, todos nós somos exemplos. Pastor, eu não pedi para ser exemplo, não interessa, você é um exemplo. A sua escolha é, você vai ser um bom exemplo ou um mau exemplo, mas você é um exemplo. Existem pessoas que estão observando você. O seu vizinho está te observando. Os seus familiares estão observando. Eu vou dar um exemplo. Domingo, à noite. Você que enche a boca e fala, Deus é tão importante, porque a igreja de Deus vive. Tá, onde é que você está domingo à noite? Estou em casa assistindo, sei lá, que você assiste. Sabe, você vai ser um mau exemplo para o seu vizinho. Muitas vezes eles vinham um vizinho descrente. E aí você pergunta, pastor, por que eu não consigo alcançar o meu vizinho? Sabe por quê? Você é um bom exemplo. Familiares, tio, tia, sobrinho, primo, pai, mãe, filho, sei lá. Você não é um bom exemplo e você perde o seu poder de testemunho. Por quê? Você é um mau exemplo. Gente, todos nós somos um exemplo. Não temos escolha de se sou ou não sou. Você é. A única escolha que nós podemos ter é, você é um bom exemplo, você é um mau exemplo. Mas nós temos aqui o exemplo de um pai. Deixa eu perguntar uma coisa para você agora, voltando para o tema. Você que é pai ou você que vai ser pai? Que tipo de exemplo você é? Que tipo de exemplo você espera ser? No futuro, quando você for pai, ou no futuro, quando você deixar esta vida, adentrar a eternidade, qual o exemplo que você vai deixar para trás? Qual a memória, a lembrança que você vai deixar? Na mente, no coração dos seus filhos. E claro, filhas. Qual a influência, boa ou ruim, que vai ecoar na eternidade? Que vai ressonar após a sua partida? O seu exemplo vai ficar. Você pode partir, mas o seu exemplo, bom ou ruim, ele vai ficar e vai ecoar meses depois de você partir. O exemplo de um bom pai, deixe-o. E se você teve o privilégio de ter tido o exemplo de um bom pai, siga-o. Pastor, mas o meu pai não foi um bom exemplo. Ok, então siga o exemplo de Cristo. Não é desculpa. Porque o meu pai, você não conhece o meu pai, pastor? Não conheço o seu pai, você não conhece o meu, e nem preciso conhecer o seu, você não precisa conhecer o meu. Porque no frigir dos ovos nós temos um exemplo. Nós temos nosso Pai Celestial que deixou o exemplo em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos seguir. Então ninguém tem desculpa dessa de, porque meu pai. Nem todo mundo teve o privilégio, as minhas filhas, de ter um pai excepcional. Modéstia à parte. Eu fui salvo aos 25 anos de idade. Até então eu era, estatisticamente falando, um católico, um péssimo católico. Mas eu era, estatisticamente, se eu preenchesse um formulário, qual a sua religião? Eu botava lá, católico. Mas era só aquilo, ó, botar o X na caixinha.
Eu não tive uma influência paternal espiritual. Mas não é desculpa. Porque tem um Pai Celestial. E esse Pai Celestial deixou o exemplo em Cristo. E Cristo é o nosso exemplo para que o sigamos. Não tem desculpa. Mas quando você é pai, você tem a responsabilidade de deixar um bom exemplo. Versículo 19, nós temos o próximo passo de um bom pai. O primeiro passo de um bom pai é um exemplo. Deixa um bom exemplo. O segundo passo é um ensino de um bom pai. Exemplo e ensino tão próximos uns ao outro, evidentemente, mas o versículo 19 diz o quê? Na verdade, a gente leu isso aqui. Na verdade, vos digo que o filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se não ver, enxergar, fazer o pai. O ensino. A definição no dicionário da palavra exemplo significa tudo que pode ou deve ser imitado. Aí continua. Um modelo. Segue. Fato ou acontecimento de que se deve tirar uma lição de vida ou um proveito. Aí nós temos as palavras imitar, modelo, lição. Tudo isso está ligado ao visual. O modelo é visual, lição é visual. Imitar, para imitar você tem que ver. Imitar. Jesus disse que ele não podia fazer nada se não visse o Pai fazer. Deixa eu contar uma coisa para vocês, pais e futuros pais. O que o seu filho, sua filha, o que eles vão ver você fazer? Quando minhas filhas eram pequenas, eu e a irmã Simone, a gente fazia questão que eles nos vissem orando, lendo a Bíblia. Não era algo hipócrita ou fingido. Tem gente que, está chegando lá, vamos abrir aqui. Não era isso. Nós fazíamos questão que nossas filhas vissem, enxergassem a gente. Claro, a gente não só fazia isso na vista delas, mas a gente sempre incorporava, a gente sempre queria que elas soubessem. Por quê, pastor? Para se amostrar? Não. Para servir de modelo. Para servir de algo que eles pudessem imitar. Para que eles vissem. Eu pergunto, o que o seu filho ou sua filha vê, ou vocês, futuros pais, verão vocês fazer? Eles vão ver você de joelho dobrado buscando a face do Senhor? Eles verão você com a Bíblia aberta, lendo, buscando sabedoria, conforto, poder na palavra de Deus? Não estou dizendo que você fingir que faz isso. Opa, filho, vem cá ver coisa mais linda, papai, estou na Bíblia. Pronto, viu? Pronto, pode ir embora. Próximo, pronto, liga a televisão. Não estou falando fingimento e falsidade, gente. Eu estou dizendo que você faz aquilo de forma constante e usual. É tão normal para você que aquilo vai caracterizar quem você é. O oposto também é verdade. Eu imagino que tem filho, eu vou ser bem franco, eu nunca vi o meu pai pegar uma Bíblia na vida. Sabe por quê? Ele nunca pegou. Por isso que eu não vi. Será que o seu filho nunca pegou você pegar uma Bíblia porque você só pega a Bíblia, vem para a igreja e olha lá? Pois é, o exemplo de um bom pai. Então vejamos a importância das nossas ações e inações. O que a gente faz ou deixa de fazer. Os nossos filhos vão ver aquilo que a gente faz. Eles vão ver quando a gente não vem para o culto, vão ver que a gente não lê a Bíblia, eles vão ver o que a gente faz e o que a gente não faz. Eles vão ver quando nós agradecemos e reconhecemos Deus no nosso dia a dia. E também vão ver a ausência. Quando Deus não faz parte. Tudo isso é algo que eles podem ver. Nossos hábitos nocivos ou proveitosos, eles vão ver.
Eles estão enxergando, estão aprendendo as atitudes louváveis ou vergonhosas, vexamosas. Eles vão ver. O exemplo de um pai, bom ou ruim. E tudo isso serve de lição, de ensino, de formação. Claro que nós sabemos que para baixo todo santo ajuda. Para o que é ruim, para o que é nocivo, para o que é vergonhoso, não precisa dar exemplo, não precisa fazer força, não precisa mostrar o caminho. Isso já está no coração de cada um de nós. Inclusive dos nossos filhos. Não, pastor, você não conhece o meu filho. Eu não preciso conhecer o seu filho. A Bíblia fala que a estultícia está no coração da criança. E a vara da disciplina afastará dela. Então não tem que saber conhecer o seu filho. A estultícia está no coração da criança. E se a gente não tirar, vai ficar lá. A criança vai virar um jovem, o jovem vira um adulto. E a estultícia, a tolice, está lá dentro, gente. Ela não sai sozinha, não. Não sabe o que é, não. Hoje de manhã, na sombra, eu preguei a mensagem também do Dia dos Pais. Eu mencionei a importância dos pais porque os filhos projetam em Deus aquilo que eles enxergam nos pais. Pense nisso. Se você tem um pai que não dá tempo para o filho, um pai que não é generoso, um pai que não é clemente ou compassivo, um pai que dá maus exemplos, não tenha dúvida que aquela visão, aquela percepção que o filho tem do pai, ele vai projetar aquilo em Deus. Por isso tem muita gente, se eu falo de Deus, não estou interessado. Não quero saber. Não me interessa. Por quê? Porque o meu pai não era generoso, Deus não é generoso. Meu pai não era compassivo, Deus não é compassivo. Meu pai não tinha tempo para mim, Deus não tem tempo para mim. A criança projeta em Deus como ele enxerga o pai. Então o exemplo que nós deixamos para os nossos filhos vai formar e forjar a imagem que as crianças, nossos filhos, têm de Deus. E muitas vezes a criança cresce e não tem interesse nenhum em Deus. Por quê? Porque elas enxergam Deus através dos olhos que enxergam os pais. Para baixo todo santo ajuda. Porém, para o bem é preciso o ensino. O próprio Jesus falou no versículo 19, o filho por si mesmo não pode fazer nada. Esse fazer nada era a cura, era fazer o bem. O filho por si mesmo não pode fazer nada. O filho por si mesmo não vai dar certo. O filho por si mesmo, usar uma palavra popular, vai dar para que não presta. Por si mesmo. Se você dá corda no seu filho, na sua filha, e deixa, e você não corrigir, não tratar, não cuidar, não amar, não zelar, não proteger, não pode fazer nada, gente. Sabe que a sociedade hoje, isso não é um segredo, não precisa fazer pesquisa, fazer curso, olhe, você compara aqueles de vocês que têm uma certa idade assim, maior do que uns 40 anos, gente, a nossa juventude, os jovens de hoje, essa bagunça que está aí, esse caos que está aí, pense nisso, para eles isso é a norma. É o que eles estão acostumados, é o normal. É normal bater no professor na sala de aula, é normal filho bater na mãe, bater no pai, é normal. Porque virou normal. Sabe por quê? Porque o filho por si mesmo não pode fazer nada. Jesus falou, eu por mim mesmo não faço nada, eu não consigo curar, eu não faço nada se não for meu pai que me ajuda. E do ponto de perspectiva, de vista mundana, nós pais, nós formamos e forjamos o caráter dos nossos filhos. Mas não pode simplesmente colocar no mundo e deixar solto e esperar que tudo certo. Não funciona assim. Sem um bom exemplo, sem um ensino, nossos filhos estão em desvantagem.
Eles estão deformados e mutilados em caráter. Entenda isso. Pais, quantos de nós aqui talvez não desejaríamos ter tido melhores exemplos, melhores ensinamentos dos nossos pais? Eu vou ser o primeiro. Eu não estou querendo aqui ir contra a pai de ninguém, não estou querendo criticar a pai de ninguém. Eu me coloco como exemplo. Eu gostaria, eu desejaria ter tido algo que muitos de vocês podem ter. Ensinos e exemplos. Eu tive bons exemplos do meu pai. Não me entenda mal, não estou aqui falando mal do meu pai, não, mas do ponto de vista espiritual, de ensino bíblico, eu não tive. Eu gostaria de ter tido. Não estou dizendo que devemos julgar ou amar nossos pais menos, se não for o caso. Esse não é o que eu estou falando e não é o que eu sinto. Mas eu estou dizendo quanto de nós gostaríamos de ter um pai que talvez tivesse mais sabedoria espiritual, melhor exemplo, até nos dado, nos formado e forjado de forma melhor, talvez. Não adianta, ninguém volta para trás, ninguém escolhe, sabe? Ninguém escolhe em que família nasceu. Ninguém escolhe pai, ninguém escolhe filho. Mas eu digo isso do ponto de vista, nós não podemos mudar o que nós não podemos mudar, mas se você é um pai, se você vai ser um pai, você pode mudar. Você não pode mudar o que houve, mas você pode mudar o que vai acontecer. Você talvez não teve um pai, um ensino, um exemplo, mas você pode ser aquele pai, você pode dar aquele ensino, você pode ser aquele exemplo. Só porque você não foi, não teve, não quer dizer que isso precisa se perpetuar. Se fosse assim, as minhas filhas não teriam tido a formação que tiveram. Eu não tive, então elas não vão ter. Isso não é modo de um crente pensar. Isso não é modo de um pai pensar, crente ou não. Crente ou não. Pai nenhum quer o pior para os seus filhos. Quanto mais um pai que conhece a verdade. Sejamos honestos. Devemos amar nossos pais com seus defeitos e fraquezas, que todos têm. Se você está decepcionado com o seu pai porque não é perfeito, gente, ninguém é perfeito. Você não vai ser um pai perfeito, você não vai ser uma mãe perfeita, você não vai ser perfeito nada, nem eu, nem você, nem ninguém. Mas nós podemos fazer uma diferença. O exemplo e o ensino de um bom pai faz toda a diferença. Olha o versículo 19 esta noite. Nós vimos estamos vendo os passos de um bom homem, o exemplo, o ensino. E a última coisa desta noite, nós vamos ver a réplica de um pai. Versículo 19. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz, note a palavra, igualmente. Igualmente. O alvo maior do bom exemplo e o alvo maior do bom ensino é a replicação. A replicação. Muitos pais, e aqui, muito que eu estou falando hoje é para o pai e para a mãe também, tá bom? Então, vocês mães aí não fiquem só, tá vendo? Ainda bem que não é comigo hoje, é com o pai. Não, é para sair para a mãe também. Mas muitos pais e mães, no sentido amplo, eles se frustram com seus filhos. Se decepcionam com seus filhos. Claro, nem sempre, evidentemente, não é sempre o caso, e nem sempre em tudo. Mas talvez em alguma área, alguma decisão, existe uma certa decepção, frustração. E o problema é que eles não gostaram do resultado que tiveram. Do seu trabalho como pai, do seu ensino, do seu exemplo. Ou seja, o grande problema, na realidade, é que eles não gostam do que estão vendo no espelho. Veja bem, aqui Jesus falou, tudo quanto ele, o pai, faz, o filho faz igualmente. E é aí que jaz o problema. Muitas vezes os pais são cegos às suas fraquezas, são cegos às suas imperfeições,
mas enxergam aquelas mesmas imperfeições nos seus filhos. E ficam frustrados com isso. E não enxergam que os filhos, muitas vezes, são uma réplica deles. Por que será que os filhos são uma réplica? Tudo quanto ele, o pai, faz, o filho faz igual. Ouviu a expressão tal pai, tal filho? Pois é. Nós fazemos, os nossos filhos replicam. Nós somos cegos, muitas vezes, ao que fazemos, mas nós enxergamos aquela mesma coisa que nós fazemos nos nossos filhos. Esse menino é muito teimoso. Só ele, você não, né, pai? Nossa, esse menino tem um pavio curto, nunca vi coisa igual. Como ele gosta de arengar. Sabe o que é isso? Tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Mas como é que eu faço para mudar minha réplica? Faça diferente. Voltamos para a questão do exemplo e do ensino, gente. O nosso exemplo vai falar muito mais alto do que nossas palavras. Aqui está dizendo que o pai faz, o filho faz igual. Não é falar, você pode falar, mas o que conta é o que eu e você fazemos. O filho vai fazer igual, eu digo mais, igual ou pior. A minha experiência, o problema, as fraquezas, os tropeços e imperfeições do pai, geralmente são amplificados nos filhos. Pense nisso, a próxima vez que você tomar um copinho de cerveja. É só um copinho de cerveja. Para você é só um copinho de cerveja. O seu filho vai tomar um grade. Mas só por causa disso, então eu vou... só por causa disso. Se fosse por mais nada, só isso é o bastante. Amplamente, suficiente o bastante. A réplica, gente. Nós nos replicamos a nível fisiológico, genético, nós nos replicamos nos nossos filhos, mas também em termos de caráter. E funciona o oposto. Tem muito filho que é revoltado com o pai. Aquele é ignorante, disse o filho ignorante. Aquele é um bruto, que é um cavalo. Disse o filhinho cavalinho. É a mesma coisa. O filho não vê o defeito, mas vê no pai. Por quê? Porque ele pegou aquilo do pai. O pai passou para ele e... então meu filho vai ser assim, porque se meu pai era um cavalo, eu sou um cavalo, meu filho vai ser um cavalinho. Não. Vamos quebrar o ciclo vicioso. A réplica. O que você, pai, quer replicar? Jesus falou, o que ele faz, eu faço igual. Os nossos filhos vão fazer igual, ou pior do que a gente. Eu sei que existem exceções, eu conheço pessoas, por exemplo, só um exemplo que eu conheço pessoalmente, que o pai bebia, que era uma desgraça, e o filho não queria nem chegar a passar perto de álcool. Ou seja, era o oposto. Infelizmente, isso é muito mais raro do que o contrário. Tá? Eu sei que acontece. Mesmo o filho tinha um pai que era ignorante, e esse filho é muito cortês, educado, gentil. Acontece. Não é a regra, geralmente é o contrário. Então, eu não quero pintar toda a situação com o mesmo pincel. Mas, normalmente, os erros e as falhas dos pais são amplificadas na replicação aos seus filhos. Por quê? Exemplo, ensino. Nossas palavras não falam tão alto quanto as nossas ações. Jesus disse no versículo 19, tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Deve funcionar no positivo. A gente deixa o exemplo,
A gente ensina e tem uma replicação boa. Provérbios 22, versículo 6. Educa a criança. Isso que é um imperativo, é uma ordem. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Eduque a criança. Isso aqui está falando aos pais. Isso aqui não está falando para você mandar seu filho para uma escola. Estou dizendo que é errado você mandar seu filho para a escola. Mas a educação é responsabilidade dos pais. A escola é apenas uma ferramenta nesse processo. Como assim, pastor? Mande seu filho para a escola. Você checa se ele fez lição de casa. Ele leu os livros, as tarefas. Ele aprendeu a lição. Isso tudo é papel do pai. Ah, não, pastor. Eu mandei para a escola. É da prefeitura do estado, é federal. O problema deles. Não, o problema é seu. Ah, particular. Paga uma nota de mensalidade escolar. Eu não quero nada a ver com isso. Mas vocês vão prestar contas para Deus. A escola não está lá para educar, a escola está lá para ajudar você a ensinar. Educar é muito mais que matemática, história, física, português, inglês, ciência. Isso não é educar. Eu fico chocado com a quantidade de jovens, de crianças, que não sabem dizer um por favor, obrigado, com licença. Isso é educar. Tratar com respeito. Mãe, a senhora precisa de ajuda? Isso é educar. Ao invés de sentar no sofá com a pança para cima, mãe, está no topo! Mãe, o controle quebrou, muda aqui o canal! Isso é educar também, gente. Educa a criança no caminho que deve andar. Aí eu pergunto, a criança vai aprender o caminho que você anda? Qual o exemplo, qual o ensino, o que você está educando? Nem sempre isso funciona. Ah, pastor, a Bíblia fala, até quando envelhecer, não se desviará dele. E quando a pessoa ensina, e a criança cresce e desvia dele. Bom, a Bíblia fala sobre isso. Provérbios 27, versículo 22, fala das exceções, ou da exceção. Qual a exceção, pastor? A exceção é quando o seu filho se trata, ou a sua filha, se trata de um tolo. Um tolo. Olha o que fala aqui o versículo 22 de Provérbios 27. Ainda que repreendas o tolo, como quem bate o trigo com a mão de grau, entre grãos pilados, não se apartará dele a sua estultícia. Aqui, imagine a imagem, tem um pilão, né? Aquele pilão, aquela coisa grandona assim, você bota o grão dentro, você pega aquele... o pilão é parte de cima ou parte que bate? Eu não estou lembrando direito, mas vocês sabem o que eu estou falando, né? Pilão é a parte de baixo, na parte de cima qual é o nome? Ok? Mão de milão? Milão. Pilhão. Vocês querem pegar ou eu vou pegar ou você vai pegar? Então veja só. Você imagina que você bota o grão lá dentro e você fica. E você bate. Para quê? Você quer fazer daquele grão farinha. Então você bate muito e com força por muito tempo. Aqui está dizendo, quando é um tolo, nem isso resolve. Porque o tolo, eu não vou sair do tema de hoje, mas o tolo, a Bíblia fala, o tolo não tem jeito. O tolo odeia a sabedoria e o tolo odeia o sábio. O tolo não tem jeito. Então, se você tem um filho tolo, quando falar aqui, até quando envelhecer não se desviará dele, o tolo não aprende. O tolo não tem interesse em aprender. A Bíblia fala isso. O tolo não tem interesse em sabedoria. Ele não quer saber aprender. E quando isso acontece, Provérbios 17 e 25 explica a situação. Provérbios 17 e 25. O filho insensato, ou seja, tolo, sem juízo. O filho insensato é tristeza para seu pai. E amargura para aquela que o deu à luz. Porque o filho tolo, você pode bater, você pode ensinar, você pode editar, você dá exemplo, você pode fustigar ele, mas não vai aprender. Ele é uma tristeza para o pai, ele é amargura para a mãe. Provérbios 19, versículo 13. O filho insensato, ou seja, o filho tolo, o filho insensato é uma desgraça para o pai.
desgraça. Veja só, amargura, desgraça, tristeza. Por quê? Quando se trata de um tolo. Agora, muitas vezes não é que o filho é um tolo. É que o pai deu mau exemplo. O pai não ensinou e o pai não educou. Aí o filho cresce e se torna um tolo. Quem é a vítima, além do filho, além da sociedade como um todo? O próprio pai e a mãe. Tristeza para o pai, amargura para a mãe, desgraça. Então, pais, mães, vamos ser egoístas e vamos educar nossos filhos? Se não por eles, se não pela sociedade, por nós mesmos. Gente, eu não quero olhar para minha filha e ter tristeza, ter amargura. Eu não quero que minha filha seja uma desgraça para mim. E ela não é. Mas isso não acontece por acaso. E não adianta viver em negação, dizendo, não é uma desgraça, não é uma desgraça. Gente, educação não acontece sozinho. Educação, não estou falando de aprender matéria escolar, estou falando de educação, criação. Não se aprende em escola. E eu vou repetir o que eu falei hoje de manhã. Se o pai, com a ajuda da mãe, porque tem essa, o pai pode dar um mau exemplo. Eu já vi casos disso. O pai fala uma coisa, a mãe vem por detrás e fala outra. Não existe parceria, não existe um coluna, não existe cooperação entre os dois. Isso é um erro terrível, é um pecado terrível. O pai e a mãe têm que estar fechados. Mas quando o pai, em conjunção com a mãe, não educa, não dá um exemplo, não ensina os seus filhos, sabe quem vai ensiná-los? A vida. Lembra a história do filho pródigo? Veio o filho pródigo e falou, pai, me dê o que me pertence. Mesma coisa, meu filho, não pertence nada. Quando eu morrer pode ser, mas enquanto estiver vivo é tudo meu. O que foi que o pai fez? Vendeu metade e deu para ele. Sabe o que eu acho? Eu acho que o do filho pródigo era mimado, não foi educado, não foi ensinado, na minha opinião. Por quê? Ele chega lá com uma pergunta impetulante. Eu quero a metade que me pertence. Eu estou indo aqui, ó, eu estou vivo, é meu. Quando eu morrer, aí é ser do teu irmão. O que foi que o pai fez? Vendeu metade de tudo e deu para ele. O que foi que o filho mimado, estragado, sem educação, sem criação, sem juízo, tolo, o que foi que ele fez? Foi embora para terra distante, gastou tudo, caiu na pobreza, passou fome, foi trabalhar com os porcos comendo lá pocilga dos bichos. Aí ele volta para o pai, fala, na casa do meu pai, os funcionários estão comendo melhor do que eu. Você vai, ele volta para o pai. Eu pergunto, quem foi que ensinou aquele filho a ter gratidão e apreciar e dar valor para as coisas da vida? Foi o pai? Não. Ele chegou, eu quero o que é meu, me dê agora que eu vou sair e vou gastar tudo com cachaça, farra, mulher, droga, isso eu vou gastar tudo. Claro, não trabalhou um dia para aquilo tudo, quem trabalhou foi o pai, quem juntou, foi tudo do pai. Mas a vida ensinou a ele a dar valor ao prato de comida. A vida ensinou a ele, os porcos ensinaram a ele. A Bíblia fala, tornando-se em si, ele caiu na real, a moeda caiu, ele falou, o que eu estou fazendo? Ele aprendeu a lição. Ele voltou para casa. Ganhou uma túnica nova, um sapato novo, um par de sapato novo, um anel de ouro e um churrasco de novilho cevado. E no outro dia ele foi trabalhar com seu irmão, que era dono de tudo. Aquele filho pródigo aprendeu a lição? Falido. O pai falou para outro filho, meu filho, tudo que eu tenho é seu. E teu irmão é teu funcionário. Ele é um funcionário da fazenda que lhe pertence. Tudo é seu. Aquele filho pródigo aprendeu a lição. Mas precisou sofrer, falir e bater nos porcos
Agora, o filho mais velho parece que aprendeu a lição. Ficou com o pai, trabalhou com o pai. Quantas vezes não é assim? O filho mais novo é mimado. Quantas vezes é assim que o pai tem preferência, ou trata um, e eu digo, boto mãe aqui no meio também. Tem preferência de um do outro. Um é rigoroso, o outro não, o que fizer faz vista grossa. Terrível, terrível erro isso. Mas eu vejo que o filho mais velho se deu muito melhor do que o filho mais novo, que agora estava falido, funcionário do irmão. E com péssimo testemunho. Pai. Filho pródigo, mas tem um pai na história. Qual vai ser a sua história? Qual vai ser o seu exemplo? Qual vai ser a lição? Qual vai ser a réplica que você vai deixar? Não cabe a nós, como eu disse, se o exemplo será seguido. Não cabe a nós se o nosso ensino vai ser adotado. Eu, como pai, não posso fazer nada. Eu só posso dar o exemplo e ensinar. No meu caso, para minhas filhas. Eu dei o exemplo e eu ensinei. Se elas vão seguir o exemplo ou adotar o ensino, eu não tenho poder nenhum quanto a isso. E eu não tenho responsabilidade quanto a isso. E eu não vou prestar contas disso. Eu vou prestar contas se fui um bom exemplo, ensinei. Isso eu vou prestar contas para Deus. Agora, se os nossos filhos, as nossas filhas, vão seguir o exemplo, adotar os ensinamentos que nós deixamos, aí é com eles. Vamos dar-lhes a escolha. Não vamos privá-los. Não vamos dizer, eu não vou dar o exemplo porque eles não vão seguir mesmo. Eu não vou ensinar porque eles não vão fazer mesmo. Não faça isso. Deixe que eles decidem. Vamos apenas ser pais, seguindo aqui os passos de um bom pai. Vamos deixar os passos para que eles sigam. E devemos seguir os passos do bom pai. Senão o nosso pai carnal, nosso pai celestial, que deixou o exemplo em Jesus Cristo. E vamos orar. Amado Pai, nosso